Olá, povo de Deus! Estamos chegando para mais uma live. Meus amigos e minhas amigas, vamos entrando, vamos chegando. Hoje vamos ter uma live muito especial. Vamos estar falando hoje sobre o poder da comunicação através da chave da empatia. Ei, Bruno! Seja bem-vindo, meu amigo. Aqui, já postei lá, tá? A live que eu fiz com o pastor André. Tava... Eita, dá uma barulhada aqui. Ei, Diogo! Seja bem-vindo. Valtão Souza também chegou aqui. Vamos chegando, a tia Evinha. A Camila chegou também. Pessoal, hoje eu tô com visita aqui em casa, então se vocês escutarem um barulhinho a mais aí, pode saber que é dos meninos pegando fogo lá fora, tá? Mas nós vamos juntos aqui. Legal, legal. Tava até falando com o Bruno, gente, minha internet tinha dado um problema na internet aqui em casa, por isso eu não tava conseguindo passar as lives pro YouTube. Mas hoje à tarde já passei algumas que estavam em atraso para lá, ok? Márcia chegou aqui também, seja muito bem-vinda, Márcia. Beleza, Brunão, vou ver aqui. Beleza, acabei de ver aqui. Fechado. Marli, tudo bem, Marli? Saudade de você. Chegou aqui meu pai, pastor Joaquim Cantagalli, Moisés, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos chamando, pega o aviãozinho, vamos chamando o pessoal. Hoje nós vamos falar sobre uma chave muito importante para a nossa vida. Durante toda essa semana nós temos falado sobre o poder, né, a importância da comunicação na nossa vida. Tivemos uma live aqui extraordinária com o pastor André Cantagalli, na verdade. Foi uma live onde nós falamos sobre o poder da comunicação com Deus, né? Identificando lá a comunicação do Eu Sou. Você que não acompanhou, corre lá para o YouTube, no meu canal Pedro Cantagalli, que já está lá. E, pessoal, só lembrando, vocês estão chegando, eu estou com visita aqui em casa. Pode ser que dê um barulhinho ou outro de criança aqui, tá bom? Mas vai dar para focar aqui, vai dar para realizar isso em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos chegando, nós estamos falando, né? Nosso povo dentro das igrejas, então é triste. Tá pausando, tia Evinha? Então pera aí. Gente, a conexão tá boa? A tia Evinha falou que tá pausando. Dá um joinha pra mim se estiver bom aí. O sinal, o áudio. Dá um joinha pra mim poder saber aqui. Eu tive um problema na internet e eu preciso saber se ela tá ok aqui pra vocês. Vocês estão me vendo, ouvindo bem, pessoal? Se tiver, dá um joinha aqui, por gentileza. Vamos, gente, participa comigo aqui. Dá um joinha quem está aqui agora na sala. A Lilian chegou aqui também. Tá pausando? Então tá bom, pera aí. Pronto. Pronto, vê se ficou melhor agora, gente. Pronto, todo mundo falou que tá pausando. Agora eu mudei a conexão aqui. Tá, então beleza. Vê se agora tá ok pra mim. Vê se agora tá ótimo. Tá, vai melhorar pra vocês a imagem aí. Que eu passei aqui agora pro 5G. O pastor André Cantagalli chegou. Pronto, que bom. Minha conexão aqui que tava com um probleminha. Agora nós vamos funcionar. Gente, vamos lá, vamos falar sobre essa chave maravilhosa que se chama empatia, né? A capacidade
de se colocar no lugar do outro. Gente, se eu olhar um pouco para baixo aqui, quando meu notebook está aqui algumas anotações, alguns princípios que eu quero trazer para a tua vida hoje. Ei, Tayane, seja bem-vinda. E eu quero falar sobre essa arte, né, ou melhor, essa chave de você aprender a se colocar no lugar do outro. Né? Nós vamos ver isso durante toda a palavra de Deus. Jesus vai falar isso, ó, amarás o próximo como a ti mesmo, é verdade, amarás também como Cristo amou a igreja, sempre trazendo um padrão ali de empatia. O que falta hoje na nossa vida? Falta amor? Não falta amor na nossa vida, tem faltado empatia. Sim, porque nós estamos vivendo tempos onde as pessoas vivem um tempo de egoísmo, de arrogância. É verdade, dentro da igreja, quantas pessoas nós conhecemos que saíram da igreja, estão feridas hoje, porque falhou essa comunicação. Ei, Secão, seja muito bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Eu quero falar um pouco sobre a questão da empatia. Por quê? Porque isso vale hoje para a tua igreja, isso vale hoje para a tua casa, vale no seu trabalho, vale nos seus relacionamentos pessoais, não é verdade? E quantos de nós já fomos feridos por uma pessoa? Quantos de nós já fomos feridos por alguém? Se você já foi ferido por uma amizade, por um tipo de relacionamento, coloca eu aqui embaixo agora. Só você que já foi ferido por algum tipo de relacionamento, por algum tipo de falta de empatia. Seja na igreja, seja às vezes dentro da tua casa, seja no trabalho. Eusimei, seja bem-vinda. Karen chegou também. O Lucas, nós vamos ter que adiar a nossa para a semana que vem, viu? Mas olha só, quantos de nós já fomos feridos por causa da falta de empatia? Mas eu quero te falar uma coisa, quantos aqui conhecem pessoas que estão feridas por causa de relacionamentos? Quantas pessoas você conhece que estão feridas por causa de relacionamento? E às vezes foi um relacionamento com um homem, colocou a culpa em Deus. Às vezes foi um relacionamento, lá atrás, coisas do passado, e que faltou essa empatia. As pessoas, você já foi julgado por causa disso, e além de ser julgado, foi condenado aos olhos das outras pessoas por causa quem não, né? O Bruno colocou, pelo menos uma vez na vida. Mas sentiu condenado por causa do que as outras pessoas falaram com você. E hoje nós vivemos, tem pessoas que vivem nesse ciclo de feridas, né? Ela fere, ela é ferida, ela fere, ela é ferida. E é isso que a primeira chave que eu quero trazer para a tua vida hoje é esse. Todo mundo que fere está ferido. Primeira chave que eu quero trazer para a tua vida hoje é isso. Todo mundo que fere está ferido. Não tem como. Ninguém hoje vai vai ser ferido, vai ferir e falar assim, eu estou bem com a vida, minha vida está ótima. Eu vivo mesmo falando mal dos outros, eu vivo mesmo julgando os outros, eu vivo mesmo dando palavras de destruição para os outros. Sabe por que quem fere é ferido? Já está ferido? Porque quem não é ferido não perde o tempo ferindo outras pessoas. Quem não está ferido vai viver a própria vida, vai cuidar da sua própria vida. Quem é ferido quer ficar ferindo a vida das outras pessoas. Pegou essa chave aqui, meu querido? Presta atenção nisso. Toda pessoa que fere em relacionamentos é porque ela está ferida. Porque quem não está ferido não perde o tempo da vida dele ferindo outras pessoas. Vive a própria vida. Fala, Guizão, seja bem-vindo, meu amigo. Esse é o primeiro ponto. Não, fulano está ferido. Acho alguma coisa. Se ele está ferido, ele vai ferir. Porque quem não está ferido não perde o tempo ferindo os outros, vai cuidar da sua própria vida. A questão é que também por causa da nossa falta de empatia, na nossa comunicação com as pessoas, a pessoa que fere, ela não precisa ser julgada. A pessoa que está ferindo, ela precisa ser compreendida. Vou repetir isso para você. A pessoa que fere não é para ser julgada. Mas a pessoa que fere, ela precisa ser compreendida.
Porque por trás do que ela está fazendo existe uma dor. Por trás do que ela está fazendo tem uma ferida. E esse é o problema. Quando duas pessoas feridas se encontram, elas ficam uma tentando ferir mais a outra. Às vezes elas chegam com até aquelas casquinhas, né? A palavra, o que aconteceu já está ficando sarado. Mas encontra com essa pessoa, fere de novo. Sim ou não? Olha só, o Bruno trouxe aqui ao pastor Alencastro. Seja bem-vindo, pastor Alencastro. O Bruno colocou aqui, ó, a ferida está ativa e inflamada, não cicatrizou. Se incomoda ou foi, é porque não curou, cicatrizou. Exatamente isso. Porque quem não é ferido não perde o tempo ferindo pessoas. Ele vai viver a própria vida dele. Mas o que acontece com pessoas? Principalmente as que ferem. Nós queremos bater, porque se ela está me machucando, eu machuco. Se ela está me ferindo com palavras, eu vou com palavras me feriu, com palavras eu vou ferir. Não. Aqui entra o grande ponto que eu quero ensinar para você hoje. Pessoas que estão feridas, elas precisam ser compreendidas. Eu não estou falando que você precisa aceitar tudo dela, eu estou falando que você precisa compreender o que feriu essa pessoa. Pegou isso aqui? Se você conseguir se colocar no lugar do outro, que é essa empatia, você vai eliminar 90% dos seus problemas de relacionamento. Vou repetir isso para você, porque isso é chave. Se você conseguir se colocar no lugar do outro, você vai conseguir eliminar 90% dos seus problemas de relacionamento. Por quê? Porque quando uma pessoa nos fere, nosso instinto de reação, né? Ação e reação é o quê? É ferir, é massacrar. Mas eu quero te ensinar algo bíblico. Se coloque no lugar da pessoa. Tenta compreender a pessoa. Tenta compreender as feridas dessa pessoa. Tenta compreender o passado dessa pessoa. Porque pessoas feridas vão ferir outras pessoas. Sim ou não, gente? A Bíblia vai falar algo interessante, ela vai falar assim, Jesus fala algo interessante, olha, não julgueis para não ser o que, gente? Julgados. Não julgueis para não ser julgados. Porque julgar fere as pessoas. Julgar fere as pessoas. Por isso que nós vivemos hoje num mundo onde nós queremos ficar julgar todo mundo. Se fulano me julgou e me feriu, então eu vou julgar ele também pela ferida que ele me causou. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O princípio aqui da chave é: não julgueis para não seres julgados. Por quê? Eu quero te explicar isso nessa noite. Só Deus tem o poder de julgar. Anota isso num lugar que você vai poder ver todos os dias da tua vida. Escreve isso. Só Deus tem o poder de julgar. Ele é o justo juiz. Por que Deus tem o poder de julgar e não nós? Porque nós não sabemos o passado, nós não sabemos às vezes o presente e nem sabemos o futuro dessa pessoa. Mas Deus sabe. Então quando eu julgo a pessoa por um momento, eu não sei do passado dela. É injusto. Eu vou te explicar isso daqui a pouquinho. É injusto eu querer julgar a pessoa pelo presente dela. Eu não sei como que ela está vivendo hoje. Gente, um caso muito clássico. Talvez só aconteceu comigo. Você chega... Eu lembro quando eu morava nos Estados Unidos, eu fui conversar, fui dar um bom dia para uma funcionária lá do lugar onde eu morava. E aí eu falei assim, bom dia! Ela simplesmente virou para mim e falou assim, o que tem de bom? E fez aquela cara de nojo. Sabe aquela cara de nojo que você fica assim, você fica desconcertado? E aí como que eu retribuí isso? Retribuí com um sorriso. Porque a comunicação é tudo. Aquela má resposta dela poderia ter me ferido e acabar com o meu dia. Mas eu decidi por não julgar. Eu decidi por me colocar no lugar dela. Falei assim, às vezes ela não dormiu bem, às vezes ela pode ter tido uma briga no casamento, na família. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a minha comunicação de empatia. Então eu sorri para ela e falo, olha, que Deus te abençoe, que você tenha um dia extraordinário. Mas não, gente, vou falar uma coisa pra você. O que os filhos de Deus fazem?
quando você é maltratado, você começa a falar, julgar a pessoa, julgar o pecado da pessoa, julgar que Deus vai matar a pessoa, Deus vai te ferir, Deus vai acabar com a tua vida, porque, você não me deu um bom dia, porque você fez isso, meu querido. Não julgueis para não ser julgado, porque só Deus tem o poder de nos julgar. Por quê? Porque Ele é o único que sabe do nosso passado, Ele é o único que sabe do nosso presente, Ele é o único que sabe do nosso futuro. Sim ou não? Pelo amor de Deus, gente, entende isso? Não, isso é chave. Não julgueis para não ser julgado. Por quê? Só Deus compreende tudo. Eu já falei isso aqui em outras lives, eu quero falar para você de novo. O mapa, o seu mapa não é realidade. O seu mapa não é a realidade. Eu lembro uma vez quando eu fui para a Disney, e aí tinha uma passeata das princesas. Passava lá Cinderela, Branca de Neve, e presta atenção nisso. Eu estava em um lugar que eu só conseguia ver os carros indo e os carros iam se distanciando. Eles iam se distanciando. Eu sou esse pontinho preto aqui. Olha o carro indo embora. Olha o carro indo embora. Presta atenção. Você está vendo minha mão? Meu dedo sumiu, sim ou não, gente? Presta atenção, ó meu dedo sumindo aqui, sumiu. O fato do meu dedo ter sumido da sua vista não significa que o meu dedo sumiu do universo. Uau, vou repetir isso. O fato do meu dedo estar sumindo da sua vista não significa que eu estou perdendo o meu dedo. Significa apenas que você não consegue acompanhar mais porque o seu celular é limitado ao movimento que eu faço. Você conseguiu pegar isso, gente? Sim ou não? Só quem conseguiu pegar, escreve aqui para mim. O fato, olha aqui meu dedo sumindo, o fato do meu dedo estar sumindo porque ele está caminhando não significa que ele sumiu, ele está aqui, mas foi você que perdeu a sua visão. Então quer dizer uma coisa, a sua realidade não é a realidade de todo mundo. A sua realidade não é a realidade de todo mundo, ela é a sua realidade. Por isso que você não pode julgar as pessoas, porque você está julgando um dedo que você está falando, ele sumiu, ele desapareceu. Não. Você simplesmente só não conseguiu acompanhar. Você simplesmente só não conseguiu ver o destino dele. Por isso que você não pode julgar. Sabe por quê? Eu quero te ensinar uma chave aqui hoje. Pessoas que talvez, olha só, a mesma pessoa que foi um problema para você, ela pode se tornar a sua solução. Uau, vou repetir isso. A mesma pessoa que foi um problema para você, ela pode se transformar na sua maior solução. Não julgue porque você perdeu o campo de visão. Não julgue. Não julgue. Entendeu isso? E a mesma pessoa que foi um problema para você, essa pessoa pode ser a pessoa que vai trazer a sua maior solução. Vamos falar de Saulo, que se transformou em Paulo. Saulo, perseguidor da igreja, matava mulheres, matava as crianças, ele não tinha dó. Matava. Deus transformou a vida dele, porque só Deus pode julgar. O que todo mundo falava não presta, tem que matar, ele está matando os cristãos, ele está matando a gente. Deus usou essa mesma pessoa para ser o maior escritor do Novo Testamento, das cartas, dos livros do Novo Testamento. Então pega isso, meu querido, a empatia de se colocar no lugar do outro. Você às vezes está ferindo pessoas, que Deus vai usar essas pessoas para ser pessoas que vão te trazer solução. E aí eu não estou falando só na igreja não, eu estou falando para qualquer área, para qualquer pilar da tua vida. Sim ou não, gente? Olha só, o Gustavo colocou aqui, no tempo atual somos formatados a sermos micro. Mas o problema é que perdemos o campo de visão. Precisamos ser macro para ver todo o cenário. Exatamente isso, Gustavo. E o ponto que eu quero chegar Ei, Nalva, Deus te abençoe. O ponto que eu quero chegar só Deus pode ter a visão macro de tudo. Macro de tudo. Nossa visão é limitada. Por isso que Jesus está falando aqui. Não julgueis para não serem julgados. Não julguei para não serem julgados. Ponto, simples assim. Simples assim. Deixa eu te falar uma coisa. Toma cuidado, que às vezes você está julgando um Saulo, que vai se transformar em um Paulo, que vai ser usado por Deus para te dar uma nova direção, para te mostrar um novo significado sobre amor.
um novo significado sobre misericórdia, um novo significado sobre graça, um novo significado sobre uma nova oportunidade. Empatia, a importância, a chave de se colocar no lugar do outro. Sim ou não, gente? Às vezes agora tem alguém que está me escutando aqui e pode estar pensando o seguinte: nossa, Pedro, mas fulano já me fez de gato, de sapato, de tudo. Calma que nós vamos chegar lá, calma que nós vamos chegar lá. O ponto que eu quero chegar é, olha, a Nalva colocou que é verdade. Como temos que treinar em não julgar exatamente. Como que eu faço isso? Empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Preste atenção nisso aqui. A base da empatia é você ter foco no outro. Vou repetir isso. A base da empatia é você ter foco no outro. Foco no outro. E aí eu quero te ensinar até uma questão que a gente aprende na programação neurolinguística, que é isso aqui, olha. O ambiente, ele pode não ser determinante, mas ele influencia muito na hora da empatia. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Uma criança que nasceu na África, ela vai ter, ela vai ter uma vida completamente diferente de uma que nasceu na Europa. Uma criança que nasceu na África, ela vai ter experiências totalmente diferentes de uma outra que cresceu ou que nasceu na Europa. Sim ou não? Ela vai ter percepções diferentes, ela vai ter uma comunicação diferente. Ela vai reagir ao clima de forma diferente. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma criança que nasceu em um lar com pai e mãe, ela vai ter um filtro, ela vai ter uma percepção diferente de uma criança que nasceu sem pai e sem mãe, ou com pais separados. O problema é o seguinte: o tipo de amor que essa criança recebeu é um tipo. O tipo que essa outra criança de pais separados recebeu é outro. E aí o que acontece? Uma criança que recebeu esse amor de pai e de mãe, que teve um pai e mãe que foram pais mesmo de verdade, ele vai julgar a pessoa, ele vai ter uma empatia com um campo de visão. A outra pessoa que cresceu com pais separados, ela vai ter um outro tipo de empatia. Por isso que eu estou falando, se coloca no lugar do outro. Às vezes a gente vê a pessoa e fala assim: nossa, mas fulano faz sempre a mesma coisa, fulano erra, fulano parece burro. Não é que ele é burro, é que você consegue perceber coisas que ele não consegue perceber porque ele nunca teve. Ele nunca teve. E aí você fere essa pessoa, você julga essa pessoa baseado na sua comunicação. É por isso que nós precisamos da empatia. A primeira pergunta que eu faço é: o que será que aconteceu? Por que essa pessoa está assim? Qual que é o tipo de pensamento? Qual que é o tipo de sentimento que ela tem? Gente, vamos falar de empatia, nós temos que falar de Jesus. Jesus, ele tinha compaixão. Jesus, ele tinha empatia pelas pessoas. Jesus não chegava andando sobre as nuvens, né? Eu sou Jesus, cala a boca. Não! Jesus tinha uma empatia porque Jesus sabia que cada um tinha uma vida, que cada um tinha uma história. E que com uma empatia ele poderia transformar a vida dessas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Onde que está a sua empatia hoje? Onde que está a sua conexão hoje? Você está julgando pessoas que receberam comunicação de amor diferente. Você está lidando com pessoas que... para mim é muito óbvio isso. A pessoa chegar e falar obrigado. Mas tem pessoas que nunca receberam um obrigado na vida. E eu te pergunto, como está a sua empatia com essas pessoas? Você vai chamar ela de sem educação. Você vai chamar ela de grossa. Ah, é crente, é sem educação. Não, meu querido. Às vezes sabe o que é? Ele não recebeu isso. E aí eu me coloco no lugar dele. Quando me coloco no lugar dele, eu aprendo a me comunicar. Estava numa live com o pastor Pablo há 2 semanas, está falando isso sobre vícios emocionais. E foi colocado essa questão do porquê que tem pessoas que são viciadas em serem xingadas. A pessoa só se sente amada quando ela é xingada. A pessoa só se sente amada quando ela apanha, algumas literalmente. Sabe por quê? Porque elas não receberam o amor
correto lá atrás. E aí, a comunicação de amor dessa pessoa é isso. Eu só sou amada quando eu sou rejeitada. Eu só sou amada quando eu sinto dor. E ao invés de nós, como filhos e filhas de Deus, exercermos a empatia, se colocar no lugar do outro como Cristo fez, nós nos sentimos juízes. E isso aí, meu querido, é a sua queda. Você ser juiz da vida do outro vai trazer a sua queda, vai te levar à destruição. A Bíblia vai falar o seguinte, olha, os misericordiosos vão alcançar misericórdia. Os misericordiosos vão alcançar misericórdia. O que Jesus está nos ensinando aqui? Tenha empatia pelas pessoas. Não julgue as pessoas por um momento. Porque talvez ela está precisando agora de misericórdia. Uma situação que futuramente você vai passar. Uma situação que às vezes você também vai cair. E aí, você teve misericórdia, você vai alcançar misericórdia. Agora, se você não teve misericórdia, você vai querer juízo. Quem que está entendendo nessa live, gente? Quem que está pegando os princípios dessa live? Sim ou não? Simples essa live de hoje. Eu quero te falar isso. Como que uma simples empatia pode restaurar teu casamento. Como uma simples empatia pode fazer com que você volte a conversar com seu irmão. Volte a conversar com seu pai. Volte a conversar com a sua mãe. Uma simples empatia possa fazer com que você se conecte com pessoas de novo. E você saia desse vitimismo de, porque eu filho, eu vou ficar ferindo. Não. Você vai aprender a amar essa pessoa e se colocar no lugar dela. Entender que às vezes você teve um pai presente, ela não teve. Entender que às vezes você sempre teve o que comer e essa pessoa sempre passou fome. Entender que às vezes essa pessoa não teve um referencial de casamento, porque ela só viu o pai batendo na mãe, porque ela não via pai, não teve pai. E aí você que teve pai fica julgando, porque essa pessoa não sabe se relacionar. Ei, vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos ter empatia uns pelos outros. Vamos ter misericórdia uns pelos outros. Presta atenção nisso aqui. A empatia, ela também tem que ser emocional. Escreve isso. Isso é uma chave de hoje para a tua vida. A empatia, se colocar no lugar do outro, também deve ser algo emocional. A empatia emocional significa eu ser capaz de sentir o que a outra pessoa está sentindo. E aí entra aqui uma questão que você não pode deixar que a empatia se torne um vício emocional. Você tem que colocar limite na sua empatia. Anota isso, pelo amor de Deus. Empatia tem que ter limite. Tem que ter limite. Porque tem pessoas que se colocam tanto no lugar do outro que elas se anulam e elas não se valorizam. Tem pessoas que se colocam tanto no lugar do outro que elas se anulam e esquecem de quem elas são. Tem pessoas que se colocam tanto no lugar do outro que elas estão perdendo amizades, estão perdendo casamento, estão perdendo relacionamento com Deus. Olha só, o Gustavo colocou aqui, como ter empatia com a pessoa que sabe que está errada e continua no erro. O erro que pode prejudicar o outro. Coloca limite. Coloque limite. Como que eu vou fazer isso? Você vai colocar limite. Você vai dar a chance. Você vai dar a oportunidade. Mas desculpa a expressão aqui para não quero chocar ninguém, mas você não pode ser trouxa. Você vai dar a chance, você vai dar a oportunidade. Você vai se colocar no lugar da pessoa. Você vai ter uma empatia emocional pela pessoa. Ela decidiu permanecer a mesma cabeça dura. Ela decidiu... Aí, meu querido, você que tem que ter o controle da situação. É você que tem que determinar o limite. É você que tem que determinar o limite. Sabe, pessoas que estão feridas hoje nos lares, pessoas que estão feridas hoje nas igrejas, sabe por quê? Porque não colocam limite. Não colocam limite porque é o pastor, e se o pastor falou, meu querido, todos nós estamos sujeitos a Deus. Eu não estou falando aqui de você quebrar a autoridade, não. Estou falando no sentido de, às vezes, você está ferindo um líder, você tá ferindo um liderado, porque está faltando você colocar limite. Coloca limite. Por que as pessoas hoje se tornam viciadas emocionalmente nessa empatia que é negativa? Porque não sabem colocar limite. Aí dão dinheiro, dão a casa, dão um coração, dão tudo. A pessoa some da vida. Essa pessoa é uma ingrata. Não. Você que foi arrogante. Você que não soube colocar limite nas suas emoções.
Ah, Pedro, mas isso é muito difícil. É claro, se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Se fosse fácil, nossos relacionamentos estavam todos corretos, estava tudo certo. Por isso que eu te falo, vou voltar para Jesus. Os misericordiosos vão alcançar misericórdia. Quero te fazer uma pergunta agora de R$1 milhão da live. Olha essa pergunta. Você sabe qual é o seu limite para não permitir que a empatia se torne um abuso? Vou repetir isso para você. Você sabe qual é o seu limite para não permitir que a sua empatia se torne um abuso? Pensa um pouco sobre isso. Você sabe o seu limite para não permitir que a empatia se torne um abuso? Quando que eu sei que se torna um abuso? Quando fere seus princípios. Quando fere seus valores. A Karen colocou aqui, ó. Na verdade, se não colocar limite, perde o respeito. Perde o valor. Vou te falar uma coisa, perde até a identidade. Por isso que tem pessoas que quando elas são tão dependentes emocionalmente dessa empatia, do abuso, que aceitam que as pessoas falem com ela de qualquer jeito, que as pessoas tratem ela de qualquer jeito, que quando essa pessoa some da vida delas, essa pessoa, ela quer morrer. Essa pessoa, ela quer, porque eu dei tudo de mim, me coloquei no lugar dele, eu dei dinheiro para ele, eu fiz isso por ele, eu fiz isso por ela. Deixa eu te falar uma coisa, você tinha que ter dado amor. Se colocar no lugar do outro significa respeito primeiro a você. A Adriana perguntou aqui, olha, você sabe qual é o limite? Você sabe qual é o limite? Para não permitir que a sua empatia se torne... Isso, essa é a pergunta, né? Tô lendo aqui e até viajei. Olha só, se você não sabe o limite, já significa que você está sendo abusado. Se você não sabe o seu limite, significa que você já está sendo abusado. Porque se colocar no lugar do outro é aquela questão. Gente, entende? Coloca amor nas palavras. Se colocar no lugar do outro, às vezes você vai ficar alimentando um vício dele. Quando que eu sei que a minha empatia se tornou um abuso? Quando eu sei que eu estou alimentando o vício da outra pessoa. E tem pessoas que estão me ouvindo aqui que são viciadas em satisfazer a vontade dos outros. Isso não é empatia não, meu querido. Isso não é empatia não. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Mas ainda assim você tem o controle de falar sim ou não. Gente, você pegou isso aqui? Olha só, a Adriana colocou aqui, a Aninha colocou, né? A Helena, perdão, falta de amor próprio, perde o valor, sentimento de dó. Sentimento de dó, se você já tem dó de alguém, você já passou para abuso. Olha só, principalmente consome nossas energias e perdemos nosso precioso tempo. Presta atenção nos dados que eu vou te dar aqui. Tem gente que está assim, isso aí, eu vou te dar dados reais. Dados reais do que essa empatia emocional, quando ela não é equilibrada, os prejuízos que ela traz para a vida das pessoas. Olha só, Moisés colocou que você pode viver não pode viver a vida do outro exatamente. Meu querido, você já deu chance. Você já explicou. Você já teve a misericórdia. A pessoa quer continuar. Então quem tem que colocar limite é você. Você tem que colocar limite, sabe por quê? Porque senão você vai ser abusado. Você sabe que geralmente pessoas que têm dificuldade para falar não. Tem hora, gente, que as pessoas elas não querem a sua opinião. Elas querem apenas o seu amor. Você tem que entender esse momento. Você tem que entender isso. Isso aí, a Lilian colocou aqui, empatia é entender o outro e não ser conivente com ele. Exatamente. Eu entendo que você está necessitado. Eu entendo que você não teve essa condição. Eu entendo que o ambiente que você foi criado te trouxe para essa situação. Mas não sou eu que vou alimentar o teu vício. A minha empatia eu posso te ajudar. Eu posso estar aqui para te ensinar a viver uma vida em abundância. E não alimentar o teu vício. Olha só, quero dar alguns dados aqui para vocês. Gente, vocês estão pegando aqui? Hoje está todo mundo aqui de parabéns. Essa live, todo mundo participando, perguntando, assim que é bom. O Gustavo colocou aqui, o não sempre será mais educativo que o sim. Com
certeza, Gustavo. Mas olha só, eu quero trazer alguns dados para vocês. 33% das esposas de pastores estão com depressão. Olha só, 33% das esposas de pastores estão com depressão. 80%, meu Deus, olha esse dado. 80% dos pastores já tiveram ou têm crise de ansiedade e depressão. Agora aqui eu estou falando de pastores porque é uma pesquisa que foi feita com líderes de igreja. Vamos colocar isso aqui para os nossos dias atuais mesmo também, para o nosso dia a dia. 80% das pessoas, elas tiveram ou estão tendo crise de depressão ou crise de ansiedade. E eu vou te explicar o que é isso. Vou te explicar o que é. Sabe o que é isso? Isso é falta de empatia, isso é desequilíbrio de empatia emocional. Deixa eu te dar um outro dado aqui. Filhos de pastores, maior parte, não vou falar maior parte, mas muitos filhos de pastores não querem ouvir falar de igreja. Sabe por quê? Porque os pais não souberam colocar limites à empatia para servir a igreja e foram abusados por isso e abusam os filhos. Quando que eu abuso meu filho em empatia emocional? Quando você traz trabalho para dentro da tua casa. Quando você traz trabalho emocional para dentro da tua casa. Quando você não tem um dia bom, você entra dentro da sua casa e desconta no teu filho. Você desconta na tua esposa, você desconta no teu pai, na tua mãe. Você desconta nas pessoas que estão ali fazendo o melhor para você. Falta de empatia emocional, tá doente. Não vou colocar doente como uma doença, tá? Mas vou falar assim, tá disfuncional na tua vida. Deixa eu melhorar isso aqui. Sabe? Você chega em casa, você só fica falando de trabalho, você só fica falando disso, só fica falando daquilo. Ei, você tem empatia pelos que estão na tua casa. Não fica só falando como é que foi o seu dia, não. Aprenda a perguntar como é que foi o dia do próximo e entender que se ele não teve um dia bom, tenha misericórdia da vida dele. Tenha misericórdia da vida dele. Inteligência emocional, empatia emocional, a capacidade de se colocar no que o outro está sentindo. Tá aqui comigo, gente? Olha só. Quem aqui já ouviu falar do spa? Gente, eu tô com visita em casa. E aí os meninos estão brincando lá. Dá um barulhinho aqui, vocês não ligam não. Presta atenção. Você ouviu falar do spa? Spa é SPA. SPA é a sigla. Significa Síndrome do Pensamento Acelerado. Síndrome do Pensamento Acelerado. Presta atenção nisso. Síndrome do Pensamento Acelerado significa que você está gastando tanta energia no seu pensamento, você está gastando tanta energia no seu pensamento que o seu cérebro, deixa eu colocar isso aqui, até coloquei aqui, ó, o pensamento te estressa e desgasta seu cérebro. E aí você fica com dificuldade de gerenciar as informações. Olha para você ver isso. Síndrome do pensamento acelerado. Você pensa tanto, mas pensa tanto que aquilo vai te estressando e consome a sua energia a tal ponto de o seu cérebro não conseguir mais captar as informações de forma correta. Pastor, como que eu sei que eu tenho isso? Você já acorda cansado? Você acorda com dor no corpo? Como que está a tua vida hoje? Síndrome do pensamento acelerado. Você sabia que 80% da população, saiu essa pesquisa aqui, olha, 80% da população brasileira é atingida por isso. Síndrome do pensamento acelerado. A internet faz isso hoje. Você clica aqui, ó, é rápido. Você acessa um site, é rápido. Olha as operadoras agora, elas estão vendendo, antes era 2 megas, 4 megas. Hoje, 100 megas, 200 megas, 300 megas, 600 megas. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Pum! Começa a dar, como dizia minha avó, começa a dar tilt. Síndrome do pensamento acelerado. Pessoas que não estão conseguindo dormir, sabe por quê? Não é porque às vezes estão com sono, às vezes estão cansadas, mas o cérebro está ó, fritando.
Pastor passa por isso demais. Muito pastor passa por isso, principalmente na hora de pagar as contas. E aí, não é só o pastor não, pai, mãe, ficam passando por essas situações. Síndrome de pensamento acelerado. Por quê? Porque está faltando aí um equilíbrio na sua empatia emocional. Para falar não, para falar sim. Gente, vocês vão me acompanhando aqui, nós vamos fazer live aqui o ano inteiro. E aí eu vou trazer alguns princípios até da ciência para que você possa compreender como é que isso funciona. E as pessoas ficam assim, mas tem que orar, né, pastor? Tem que orar, né, para repreender isso. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é demônio não. Isso não é demônio. Oração não resolve isso. O que vai resolver isso é você ter a tua inteligência emocional. O que vai resolver isso é você poder equilibrar o seu nível de empatia. E para você que já está falando, mas oração resolve tudo. Se resolvesse, meu querido, você não está vivendo a vida que você está vivendo, não. Oração, ela ajuda muito. Oração, ela pode muito. E tem pessoas que, sinceramente, não estão conseguindo nem orar. Tá parecendo um amigo meu, quando a gente era criança, ele foi almoçar lá em casa, e aí meu pai na mesa, todo mundo na mesa, ele chama ainda, né, o Lucas. E aí meu pai pediu ele para orar, ele fechou o olho e falou assim, Senhor, tu sabes, amém. Senhor, tu sabes, amém. Ei, tem sido a oração de muitos. Não consegue nem orar mais, você é tanta coisa para falar, é tanta coisa, Deus, o Senhor já sonda o meu coração, o Senhor já sabe como é que é mesmo, lê minha mente aqui, lê meu coração, o Senhor sonda meu coração, então tá tudo certo, amém, o Senhor já sabe. Ei, responde para mim, deixa eu voltar aqui para a gente terminar com essa pergunta. Você sabe qual que é o seu limite para não permitir que a empatia se torne um abuso? Você sabe qual é o seu limite. Meu limite é até onde aguentar. Não. Seu limite é você que coloca. Pega essa live de hoje, escuta ela de novo. Oração objetiva, né? Traz isso para a tua vida. Identifica as áreas da tua vida que você está sendo abusado na sua empatia. E vê para quem que você tem que falar não, para quem que você tem que falar sim. Como que eu faço isso, Pedro? É muito difícil. Fica comigo que eu posso te ajudar. Gustavo colocou aqui, olha, muitas coisas que ocorrem em nossas vidas precisam primeiramente de ação nossa, e oração depois. Jesus disse vigiai e orai, não o contrário. Olha aí que chave interessante essa, hein? Muito bom, Gustavo. Dizer não no tempo de dizer. Eu vou ouvir sim mais vezes. Esse é o ponto. E vou te falar uma coisa. Como o Gustavo falou assim, mas como identificar? Você deu chance. Você deu oportunidade. Mas não é segundo você. Segundo o que é correto. Você se colocou de fato no lugar da pessoa. Você compreendeu de fato a pessoa. Olha, se ainda assim ela está querendo abusar de você, você vai ter misericórdia dela, porque às vezes ela não tem essa consciência, mas por você tem capacidade para falar não e para dizer sim. Você tem. Então fica aqui, gente, para nós essa live de hoje. Comunicação, a chave é empatia. Traz aí uma reflexão para a tua vida hoje. Você tem conseguido exercer isso da forma correta, da forma certa sobre a tua vida? Sabe? Que essa live não te deixe triste, mas que essa live te leve à ação e à mudança. A Adri colocou, né? Falar não é amor, com certeza. Confesso que tenho dificuldade de ter empatia. Tento respirar fundo e contar até 10. Karen, não é uma coisa fácil, mas é possível. A questão tem o seu limite de empatia. Às vezes eu entendo que às vezes chegam pessoas que são vítimas, né? Já chegam, ai, tadinho de mim, ai, não sei o que, você já não tem paciência com isso. Eu sei, mas olha, aí respira até 10, tenta compreender. E o fato de você tentar compreender não significa que você tem que aceitar.
ok? Só vai te facilitar para ter uma comunicação, um relacionamento melhor com essa pessoa. Valeu, gente, ó, a Ninha colocou, eu vou dizer não mais vezes. É isso aí, Ninha. Dizer não mais vezes. Olha, entende uma coisa. Associa isso. Eu não vou ser abusado. Eu não vou ser abusado por não saber colocar limites emocionais na minha empatia. Tá certo? Gente, quem gostou dessa live, dá o joinha, levanta a mão pro alto aí. Muito obrigado você que ficou. Amanhã nós vamos fechar aqui mais uma semana com chave de ouro. E nós vamos terminar falando também... Nossa, vai passar uma moto aqui na hora. Nós vamos terminar aqui falando também sobre essa chave, continuando essa chave da comunicação. Queria agradecer a todos vocês que ficaram. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Conte comigo o que você precisar. Se você ficou com alguma dúvida, quer entender melhor alguma situação, me chama aqui no direct que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Amados, entende uma coisa. Deus é bom o tempo inteiro, mas nós também precisamos entender e assumir o controle da nossa vida. É isso que a gente está fazendo aqui nessas lives e eu estou aqui com você para te ajudar, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muito obrigado, que Deus abençoe. Vai estar salvo aqui no Stories e depois eu vou mandar ela lá para o meu canal no YouTube, tá tudo bem? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.